doutorado em Informação e Comunicação na Universidade de Nova. Pesquisas que estão relacionadas às novas tecnologias de jornalismo, online, produção jornalística e análise de mídia. Pesquisa atualmente mudanças estruturais no jornalismo e é membro do grupo de Estamos iniciando a segunda parte do Compolítica 7 deste dia 11 de maio, direto da Fabico. As últimas publicações estarão sendo lançadas hoje à tardinha. Jornalismo e Poder Legislativo, Relações entre Mídia e Política no Brasil, do qual ela é organizadora, e, junto com Fábio Pereira e Johnny Moura, traduziram o livro de Jean Charron e Jean de Bonville, Tradução de Natureza e Transformação do Jornalismo. Então, Zélia, a mesa é tua. Obrigada, Milena, por essa apresentação, porque acho que a gente não se conhece muito, eu não costumo muito frequentar essa praia, né? Mas fiquei muito feliz com o convite, agradeço a Milena, foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês, né? Embora a minha área seja mais jornalismo, mas eu acho que não tem como separar jornalismo e política, né? Sobre o lançamento dos livros, eu queria dar um esclarecimento que o jornalismo e poder legislativo não veio por causa da greve dos Correios, então o livro não vai poder ser apresentado hoje aqui. Mas nós temos a tradução dos canadenses, que é um livro que está sendo bastante utilizado já em pesquisa, que é o Natureza e Transformações do Jornalismo. Então, o livro finalmente saiu, é um volume bem consistente, mas aqui está fazendo um comercial que vocês podem comprar mais barato, tá? Bom, então, vamos dar prosseguimento aqui aos trabalhos dessa manhã, com essa segunda mesa, que tem por tema, né, conflitos políticos, mídias e opinião pública. Os nossos convidados de hoje são os professores Arthur Ituaçu, né, da PUC do Rio de Janeiro, Paulo Vaz, da UFRJ, e a Vera Chay, a professora da PUC de São Paulo. Eu acho que nós vamos fazer como a primeira mesa hoje de manhã, vamos começar por essa ordem, né? Primeiro, então, o professor Arthur Ituaçu, vou fazer uma breve apresentação, né, do currículo dele. Então, o professor, ele possui doutorado em Relações Internacionais pela PUC do Rio e pós-doutorado em Comunicação pela Universidade Federal da Bahia. É professor de Comunicação Política da PUC, Rio de Janeiro, pesquisador associado ao Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital e Governo Eletrônico, e vice-presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação e Política, Compolítica. Coordena o grupo de pesquisa em comunicação, internet e política, COMP, e pesquisa temas relacionados à opinião pública. Opinião pública, mídias sociais, internet, participação e transparência, entre outros. É autor de diversos artigos e 5 livros, entre os quais O Brasil depois da Guerra Fria, Como a Democracia Transformou o País na Virada do Século, 2013. E, o mesmo livro, né, é uma tradução, 2005-2015, né, Fragmentos do Brasil em Recente Política de História, História e Política. Tá? Então, a palavra ao professor Arthur. Acho que nós vamos, né, dar 20 minutos para cada um, tá bom? Tá ótimo. Se precisar um pouquinho mais, a gente não tem. Tá bom. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Zélia. Obrigado a todos. Eu queria cumprimentar a mesa, a professora Vera, professor Paulo. Eu me sinto muito honrado de compartilhar essa mesa com nomes já tradicionais da discussão de comunicação e política. Gostaria de agradecer também, claro, um agradecimento especial à Milena, e a todos aqui na Universidade, na Fabico, né, pela organização do evento, pelo convite, pela elaboração das mesas. Muito obrigado. Eu chamei a minha fala aqui do eclipse do público no Brasil contemporâneo. A reflexão que eu pretendo sugerir aqui a respeito do tema proposto passa pela noção de eclipse do público, desenvolvida por John Dewey em sua obra O Público e Seus Problemas, publicada pela primeira vez em 1927 nos Estados Unidos e ainda sem tradução no Brasil, infelizmente. Nesse sentido, pretendo fazer, em primeiro lugar, uma rápida memória sobre o lugar da obra de John Dewey no campo da comunicação política.
para, em seguida, apresentar sua noção de eclipse do público e, ao fim, tentar traçar alguns paralelos em relação ao contexto atual brasileiro, no que diz respeito aos conflitos políticos, mídia e opinião pública. Bem, como se sabe, Dewey ganhou um lugar especial no campo da comunicação política ao polemizar com Walter Lippmann e seu clássico Opinião Pública, publicado nos Estados Unidos em 1922. Lançado 5 anos depois, O Público e Seus Problemas iria constituir um dos principais debates do nosso campo. De um lado, Lippmann apresentaria um diagnóstico crítico contundente sobre a democracia em sociedades de massa, sociedades complexas, marcadas pela produção industrial e pelo entretenimento midiático, desenvolvendo assim uma resposta elitista com papéis limitados à soberania popular e uma ênfase na formação e institucionalização de grupos de especialistas que teriam a missão de informar o processo decisório, numa reprodução moderna, quase que fiel da República de Platão. Do outro lado, Dewey parte do mesmo entendimento realista de Lippmann sobre o estado da democracia nas sociedades complexas do início do século XX, especialmente nos Estados Unidos da época, mas apontando para a impossibilidade do individualismo presente na perspectiva de Lippmann e para a participação como elemento indispensável à democracia, especialmente no que concerne ao problema da legitimidade, da soberania popular e a partir da noção de voz sobre os processos, como princípio original para a formação do público. Como sabemos, para o autor, o público consiste de todos aqueles que são afetados por consequências indiretas de transações sociais, ao ponto de se tornar necessário ter essas consequências sob regulação. Para Dewey, esta é a forma embrionária dos tratados que definem o Estado, suas agências e autoridades. Nesse contexto, não é à toa que Dewey, como Lippmann, viu a complexidade das sociedades modernas como um problema para a formação dos públicos e, consequentemente, para o desenvolvimento democrático. Para John Dewey, a democracia sofria, nos anos 20, de uma série de problemas, em especial o que caracterizou como o eclipse do público. Passo para a segunda parte, que trata especificamente da ideia de o eclipse do público. Logo na primeira sentença do texto, que chamou de O Eclipse do Público, Dewey afirma: paira hoje uma nuvem sobre o otimismo com relação à democracia. Com o destaque que sempre deu ao tema das tecnologias na constituição e no desenvolvimento histórico das comunidades políticas, Dewey ressalta que as ferrovias, as viagens, os avanços no transporte, o comércio, os correios, o telégrafo, o telefone e os jornais teriam criado similaridades de ideias e de sentimentos que seriam, no mínimo, suficientes para manter a dinâmica das coisas como um todo, gerando múltiplas interações e interdependências. Nesse sentido, para o autor, a unidade do Estado moderno não seria outra coisa senão produto das consequências da tecnologia empregada para facilitar a rápida e facilitada circulação de opiniões e informação, e assim gerando constantes e intricadas interações em um âmbito bem além dos limites das comunidades presenciais. No entanto, nesse contexto, as formas políticas e legais teriam se acomodado muito pouco, com grande defasagem em relação às transformações tecnológicas e às consequências indiretas originadas das interações sociais que as mesmas transformações teriam suscitado. A eliminação da distância, a mesma na qual se fundaram as agências de governo, propiciou novas formas de associação política. As consequências indiretas, extensivas e contínuas do comportamento conjunto e interativo estariam clamando, então, pela existência de um público com o interesse comum de regular essas consequências. Entretanto, a era da tecnologia se expandiu enormemente, se multiplicou, se intensificou e tornou o escopo potencial de consequências indiretas cada vez maior e mais complexo, formando grupos específicos amplos e consolidados na sua ação específica, mas tendo por base a impessoalidade e não a comunidade. Tem-se, dessa forma, o fenômeno de um público que não pode se identificar ou distinguir a si mesmo, quando a descoberta de si mesmo é, obviamente, uma condição que antecede a sua organização e, consequentemente, sua própria existência política.
Com isso, o problema do público democraticamente organizado é visto essencialmente como um problema intelectual. Nesse momento, muitas consequências são sentidas, mas não percebidas. Causam sofrimento, mas não são de fato conhecidas. As agências estabelecidas não canalizam os fluxos da ação social e, consequentemente, não geram a regulação. O público se torna amorfo e desarticulado. Esta é a tese de John Dewey sobre o eclipse que pairava sobre as ideias e os interesses públicos nos anos 1920 nos Estados Unidos. Passo para a última parte, que diz respeito à reflexão. Como trazer a reflexão sobre o Brasil contemporâneo? Como trazer um autor que escreveu sobre os anos 1920 nos Estados Unidos para o contexto da política brasileira contemporânea, marcada não somente pela complexidade típica de uma sociedade de massa moderna industrial, periférica, mas também pelos avanços na internet. Como pensar a noção de público desenvolvida por John Dewey no atual contexto das tecnologias digitais? Essas são questões que estão além dos limites dessa fala, cujas possíveis respostas são dependentes não somente de um maior aprofundamento teórico, mas também de rigorosa e ampla investigação empírica. No entanto, algumas suposições podem ser levantadas, e eu gostaria aqui de levantar duas delas. A primeira diz respeito à articulação do público que Dewey ressalta em O Público e Seus Problemas. Em um ambiente sistêmico midiático como o nosso, de alta concentração, a tecnologia digital pôde e pode ser vista como um elemento desordenador, com o potencial de trazer ao debate vozes que antes não possuíam canais de expressão em nossa esfera pública. Se é possível dizer que isso talvez já esteja acontecendo com um aumento efetivo da pluralidade no debate público nacional, há sérias dúvidas se essa reconfiguração mais plural trouxe, de fato, efeitos positivos ao debate público, sendo, inclusive, possível para alguém elencar potenciais efeitos negativos da ampliação de vozes sobre o debate público no Brasil contemporâneo. A comprovação empírica desses supostos efeitos negativos poderiam não somente explicitar os limites da normatividade liberal mais individualista, atomicista, como indicar um paralelo com o diagnóstico de Dewey sobre a dificuldade do público de se constituir em meio aos avanços nos transportes, nos correios, com o telefone e o telégrafo, sugerindo que o padrão dos efeitos da tecnologia sobre a constituição do público não se esvaziaria com o advento das mídias digitais, mas, ao contrário, se aprofundaria. Por esse viés, estaria estabelecido o paradoxo de um mundo que se comunica como nunca antes, mas incapaz de se comunicar como um público, de se reconhecer e se organizar como um público, onde o predomínio de retóricas plebiscitárias legitimadoras de processos de modernização forçada atomizaria o corpo social, tornando inapto para as retóricas deliberativas nas acepções de Simone Chambers, retirada de Aristóteles. A segunda suposição que gostaria de fazer é a de que o atual contexto marcado por grandes escândalos de corrupção no âmbito do Estado brasileiro corrobora a interpretação de Dewey de que a natureza abomina o vácuo e, quando o público é incerto e obscuro e, consequentemente, está descolado dos processos decisórios, algo vai preencher esse vazio entre o governo e os cidadãos, sejam grandes interesses econômicos com suas máquinas políticas, sejam valores puritanos travestidos de moralidade. Para terminar, ainda gostaria de deixar um último fragmento de O Público e Seus Problemas, que, a meu ver, diz muito sobre nós e nossa atual situação. Afinal, segundo Dewey, as condições locais sob as quais nossas instituições tomaram forma são um indicativo do nosso sistema ou da falta de nosso sistema de educação pública. Muito obrigado. Obrigado, professor. Vamos passar ao segundo trabalho desta manhã, o professor Paulo Vaz, que é doutor em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-doutorado em filosofia pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. É professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisa nos últimos anos, risco, mídia, discurso e compaixão. Possui inúmeros artigos publicados e é autor ou coautor de 5 livros, entre os quais O Inconsciente Artificial, do ano de 1997, e Construções do Tempo e do Outro, representações e discursos midiáticos sobre a alteridade,
É uma publicação de 2006. Então, o professor está com a palavra. Vamos lá, primeiro eu gostaria de agradecer o convite que a Milena me fez de estar aqui. Para mim eu participei da outra vez, a Alessandra que me convidou, foi excelente a participação, foi na PUC, na Compolítica, para mim, excelente para mim, evidentemente, que trouxe uma série de reflexões ao meu trabalho, e eu quero também, certamente, poder aproveitar e discutir aqui com vocês uma pesquisa que é relativamente recente, ela tem uma por estudar o conceito de risco, eu acabei me interessando pelo conceito de corrupção, porque risco e corrupção estão sempre atrelados um ao outro quando se trata de discutir evento. E depois, a partir de uma imensa tristeza com o impeachment da Dilma e uma tentativa de poder sair disso, eu fui fazer uma espécie de analisar a corrupção. E esse trabalho aqui é um pouco resultado dessa pesquisa. Ela é recente, tem cerca de um ano. E, na verdade, o tema dela é muito mais história das ideias, vocês vão ver, tá certo? Então, portanto, não vai ter algo efetivamente vinculado a comportamento eleitoral ou alguma discussão importante que é necessária de ter sobre como que os meios de comunicação estão efetivamente lidando com a corrupção agora, mas é mais uma reflexão a nível de história das ideias que eu gostaria de apresentar a vocês. Deixa eu começar com o senso comum, certo? Eu acho que é preciso, o que eu quero fazer é combater esse senso comum, que às vezes também é um senso comum partilhado pelas pessoas que são da elite. A primeira frase que todo mundo diz é: nunca houve tanta corrupção. Uma segunda é que o Brasil é um país singularmente corrupto. E isso tem a ver com a história do Brasil. Na verdade, você tem uma descontinuidade histórica na própria análise histórica. A partir da década de 80, as narrativas sobre a história do Brasil, a explicação sobre o seu subdesenvolvimento, cada vez mais frisaram o patrimonialismo, a corrupção, etc. Mas isso, se a gente pega o nosso grande intelectual Deltan Dallagnol, ele também fica falando que, por exemplo, o problema do Brasil é, evidentemente, o fato de que nós somos um país católico e não um protestante. Mas isso está vinculado, que isso explicaria porque tem corrupção, e, em última instância, que a corrupção explica o subdesenvolvimento. Eu estou querendo questionar isso. Eu quero também mostrar como isso está presente no senso comum. A Luciana estava falando hoje que as pessoas, a Luciana Veiga, que as pessoas acreditavam efetivamente que haveria recursos no Rio de Janeiro, por exemplo, que haveria recursos para a Previdência, se não houvesse corrupção. Essa ideia de que crises econômicas são causadas pela corrupção é uma ideia que eu vou mostrar a origem dela. Ela é fruto do neoliberalismo na década de 80 e 90. Por sua vez, ela passa a ser disseminada. Vejam o juiz Sérgio Moro, justificando a prisão preventiva do Sérgio Cabral. E o argumento dele eu acho que aqui eu consigo apontar, enquanto, por conta da gestão governamental aparentemente comprometida por corrupção e inércia, impõe-se à população daquele estado tamanhos sacrifícios. Por que o Rio de Janeiro está em crise? Porque o Sérgio Cabral roubava. Essa interpretação é uma das coisas que eu queria questionar com vocês, tá certo? Se você anda em táxi no Rio de Janeiro, ou em qualquer outro lugar, e passa a discutir por que o Rio de Janeiro está em crise, as pessoas vão dizer porque os políticos estão roubando. É uma ideia absolutamente fascinante, você imaginar que não há recursos escassos, há apenas corrupção. Então, a primeira coisa que eu gostaria de propor para vocês, essa é a frase fundamental, é uma constatação. O Brasil não é um país singularmente corrupto. Não é. É um país que, como outros, como a maior parte dos países do mundo, esse que eu vou querer mostrar para vocês, é que, na verdade... Não está ligado, talvez? Entusiasmo, tá certo? Como esse tema me deixa um pouco empolgado pela irritação que ele me provoca.
Tá bom. Então, qual é a tese? Eu estou dizendo, isso é uma argumentação de fato. O Brasil não é um país singularmente corrupto. O Brasil é que nem praticamente todos os outros países democráticos do mundo, um país onde denúncia de corrupção é forma de fazer política. E é isso que eu gostaria, é isso que tem que ser pensado. Ou seja, a ideia aqui que eu estou propondo a vocês, que é por isso que é a história das ideias, a atenção à corrupção é fenômeno global e recente. Global porque atinge o mundo inteiro, recente porque veio a partir da década de 80 e 90. Principalmente a partir da década de 90. Mais uma vez, isso é constatação. Depois a gente tem que criar a teoria para dar conta disso. E aí, para poder fazer esse argumento com vocês, eu já usei isso aqui uma vez, depois no meio da brincadeira eu parei, para dizer, olha o que o New York Times disse sobre o Brasil. Porque isso aqui é sobre a Romênia. Mas as pessoas vão ler e vão pensar que é igualzinho ao Brasil. É igual, tá certo? Olha lá. O populismo cru agora domina. As redes de televisão incessantemente cobrem toda aquela caminhada com o prisioneiro quando ele vai algemado, tá certo? Só faltava o japonês da Federal. Este ano apenas mais de 100 políticos romenos da elite foram indiciados. Continua. É lugar comum que suspeitos sejam pressionados a nomear pessoas em troca de leniência possível. É também rotineiro que membros de família sejam detidos como alavancagem adicional pelos procuradores. Uma medida particularmente orwelliana é o uso de detenção preventiva. A gente conhece isso. Que é aprisionar certos suspeitos de alto nível acusados de crime de colarinho branco, no fundamento de que detê-los, aprendê-los, impedir que eles continuassem a cometer crimes. Gente, mais uma vez, eu já usei isso no meio da história, eu parei porque era, obviamente, uma coisa horrível da minha parte. Mas isso aqui é igual ao Brasil, as pessoas podiam pensar que era o Brasil. Índia. Você tem esse cara, o Anand Hazar, que é um reformador indiano, fez uma greve de fome pedindo para a implantação de um ministério, de um ministério público contra a corrupção na Índia. Então vamos lá. Esse reformador social de 74 anos, Anand Hazar, ameaçou entrar em greve de fome se o governo indiano não concordasse em estabelecer sua versão de uma agência de anticorrupção autônoma e poderosa. Na medida em que o governo resistiu, milhares foram para o lugar onde ele estava fazendo sua greve de fome para demonstrar como eles odiavam os políticos indianos. O que se seguiu foi um carnaval de música misturado com gritos pela revolução e um abuso general dos políticos. Ao longo do país, multidões marchavam em suporte de Mr. Hazar. Finalmente, o governo desistiu. Podia ser 2014. Continua com a Índia. Aí, parte dos elementos do Mr. Hazar fizeram um partido. O partido Admi Party. Qual é o seu símbolo? Uma vassoura. É o partido do homem comum. Que mais? Aí depois eu fui ler um texto sobre a questão francesa da corrupção, falando da corrupção no Canal do Panamá em 1890, e lá vi também que o símbolo da vassoura e do drenar o pântano é uma imagem antiga. Então vocês imaginam que isso faz parte da cultura política, tá certo? Bom, aqui está também a ideia de que ele não era um político, ele só tinha tanto sucesso porque ele tinha a percepção de não ser um político. A Ucrânia, não vou nem falar, porque senão vou perder muito tempo. A única coisa curiosa é que 2 jornalistas que ficaram famosos na luta contra a corrupção do governo ucraniano, depois entraram para o partido do governo e foram eleitos. Só para dizer que, obviamente, essa disputa é uma disputa da mídia com a coisa. Guatemala. Um neófito político, melhor conhecido por desempenhar caráteres estúpidos em comédia de televisão, ganhou a eleição presidencial na Guatemala, no domingo. Na medida em que os eleitores, preponderantemente, voltaram suas costas ao status quo. O antigo comediante James Morales liderou com 67,4% dos votos contra Sandra Torres, uma anterior primeira-dama, conhecida por seus programas sociais.
com quase... bom. E qual era o seu slogan? Nem corrupto, nem ladrão. Podia ser o Tiririca. E ele capitalizava a sua imagem de um outsider político, colocando-se contra um estabelecimento manchado pela corrupção. Eslováquia, isso acabou de acontecer, tem 2 semanas. Saiu no New York Times. Isso aqui tudo eu peguei do New York Times, tá certo? Isso aqui podia ser uma história bonita sobre o Brasil. 2 jovens de 2º grau, um garoto e uma garota, se conheceram pelo Facebook, começaram a organizar marchas pelo Facebook e conseguiram fazer com que mais de 10 mil pessoas começassem a participar de manifestações contra o governo da Eslováquia. O slogan de Trump, para não ficar só que ele está falando só de terceiro mundo, o slogan de Trump, primeiro, drain the swamp. Ele ia fazer o quê? Ele ia acabar com limpar o pântano. E tem uma propaganda deles, que depois eu podia mostrar, se tivesse curiosidade, uma peça eleitoral dele, que acusa a Hillary Clinton de pay for play politics. Então, o argumento dele ela é corrupta, eu vou usar. Não quer dizer que ele tenha sido eleito por isso, mas isso fez parte do discurso dele. Bom, Sarkozy, na França, o Fillon agora, a Coreia do Sul e o presidente da Samsung, podia ser Japão, podia ser, mais uma vez, é o mundo inteiro. O que eu acho que impressiona é porque nós não sabemos disso. Porque isso não faz parte da nossa agenda de discussão intelectual. Para resumir ainda mais, num livro que é Corruption, A Very Short Introduction, qualquer pessoa que então quiser começar vai ler esse livro, que é um livro introdutório, absolutamente introdutório, publicado pela Oxford, que então é um livro de qualidade, essas correções. Diz lá, certo? No final do ano de 2010, a emissora britânica BBC investigou essa hipótese em 26 países, porque a corrupção era a questão mais importante. No final de 2011, repetiu a dose com outros 23. Ao todo, a pesquisa envolveu mais de 24 mil pessoas. Esse resultado é expressivo. A corrupção era o tópico discutido com maior frequência pelo público globalmente. A conclusão foi endossada pouco depois, em 2013, por uma outra pesquisa conduzida pela Gallup Internacional, que abarcou quase 70 mil pessoas em 69 países. Dessa vez, o veredito se mostrou ainda mais significativo. A corrupção configura o problema número 1 do mundo. Por que não? Por que nós não conhecemos? Por que isso não faz parte da agenda? Pesquisa Cielo. Existem 42 artigos, 45, publicados no Cielo com o título de corrupção. O único que mais ou menos é crítico são aqueles 2 ali. Eu listei vários nomes, tá certo? Vocês podem ler rapidamente. Sendo que um desse aqui, da desmocratização da Europa, é feita por uma portuguesa. Esse direito penal do inimigo apenas pega uma parte do problema, que é o punitivismo excessivo quando se trata de corrupção. Mais uma vez, não é só uma questão de ausência de conhecimento em relação ao que acontece no resto do mundo. O Brasil é um país insular, a gente não dá a mínima relevância ao que está acontecendo no resto do mundo, mas não é só disso, é também da pesquisa científica sobre corrupção no Brasil. Tem um grupo sobre corrupção, de estudo sobre corrupção, maravilhoso, na UFMG, muito bom, com o Leonardo Avritzer e o Fernando Figueiras. Eu não sei se o Fernando Figueiras continua lá. Mesmo assim, tem alguns artigos dele aqui listado. Por que eles não lidam com essa... Certamente eles sabem do debate sobre corrupção. Certamente eles sabem do questionamento da corrupção. Na verdade, o ponto que eu estou querendo colocar para vocês é: nós só temos um único objeto de pesquisa: combater a corrupção. Todos esses artigos aqui dizem o quê? Olha, qual é a causa da corrupção, quais são seus efeitos, como combatê-la. Mas existe uma outra agenda de pesquisa no mundo inteiro, forte, especialmente na Europa, que é a crítica à anticorrupção. Por que isso não existe no Brasil? Tem uma série de discussões, está certo? Certamente isso, que os meios de comunicação divulgassem com abundância notícias sobre corrupção em outros países do mundo, poderia levar a relativizar
a luta política nacional contra a corrupção. Porque a ideia óbvia seria, não, o Brasil não é um país singularmente corrupto, o problema não são os petralhas, o problema é o quê? É o modo de fazer política. Ou é uma questão da política. Segundo, parte da discussão é porque isso passou a ser uma explicação para a identidade nacional. Ainda a questão permanece. Por que nós não sabemos e por que nós não colocamos como questão o que é colocado em outros países do mundo, o que está em artigos, por exemplo, você vai ler um Annual Review of Law and Sociology. O artigo que tem lá é um artigo sobre combate à corrupção. Por que a gente não sabe disso? Aqui eu fiz rapidamente uma tabela das possibilidades de análise, tá certo? Você tem primeiro o discurso conservador de senso comum, que é esse, a corrupção é a singularidade brasileira, participa da história nacional, e tem como objetivo combater a corrupção. Você tem o excelente trabalho do Avritzer, excelente, mas, e para ele parte de uma descontinuidade histórica a partir da década de 80, que foi o surgimento do presidencialismo de coalizão que favoreceu a corrupção. Mas a questão dele é o combate à corrupção. Ele entra numa dimensão republicana, poderia-se dizer. Você tem um livro, eu estou pegando 2 livros recentes, tanto do Avritzer quanto do Gessé de Souza, explicando o impeachment. O livro do Gessé de Souza é o argumento tradicional da esquerda. O combate à corrupção não é negativo. O negativo é a forma como ele está se dando, porque ele está sendo enviesado. Ele prejudica a esquerda. Os juízes são parciais em relação ao PT. E aí tem uma continuidade histórica que a corrupção é discurso para derrotar candidatos populares. Esse é o argumento básico do Gessé de Souza no texto. O discurso da corrupção é a arma da direita, desde Getúlio Vargas. E tem a minha proposta, descontinuidade histórica, que é uma descontinuidade histórica cuja causalidade é internacional, são processos globais. Onde a questão é combater o discurso da corrupção, porque o discurso da corrupção é a legitimação do capitalismo, forma contemporânea de legitimação do capital e ameaça à democracia. Eu ia fazer aqui um argumento sobre por que era importante criticar a corrupção, porque ninguém é favorável à corrupção, ninguém pode ser. Mas as pessoas podem, pelo menos, realçar a ambiguidade do combate à corrupção, e essa ambiguidade não está restrita à parcialidade do combate. Eu não vou discutir isso aqui, vou passar para frente, porque o tempo está curto. Quais são as críticas que se encontram nos textos que falam de combater a anticorrupção, que questionam a anticorrupção? Primeiro é elevar a desconfiança. E isso levar à crise da democracia. As denúncias de corrupção, elas não frisam o suficiente o abuso de autoridade. Ao contrário, no mundo inteiro, o que as denúncias de corrupção fazem é favorecer o abuso de autoridade e favorecer atitudes conservadoras e punitivas. O combate à corrupção se pensa apenas como aquelas 10 medidas do Ministério Público. É preciso a fé na equação penal. O que tem que ser feito? Criminalizar, penalizar, punir cada vez com mais rigor. Até chegar ao absurdo de tornar funcionário público quem se lembra daquela possibilidade da gente ser chamado para receber um convite falso à corrupção. Você lembra dessa proposta? Bom, então a primeira é essa, é por isso também que ganha quem se diz fora do sistema e é forte para combatê-lo, ao mesmo tempo estando presente no espaço público. 2, forma de legitimação do capitalismo, especialmente do capitalismo financeiro. E depois sentido do sofrimento, também não tem tempo, não vou trabalhar tanto. Vamos lá. Então, qual é a minha proposta? É uma proposta de história das ideias. Eu estou propondo a vocês que houve uma mudança significativa no conceito de corrupção a partir da década de 80 e 90. Parte desse movimento vai se dever ao Consenso de Washington e a uma ação dirigida e intencional do Banco Mundial e do FMI. Parte disso se deve a transformações na própria prática democrática. Então, veja só, qual é a mudança substancial no conceito de corrupção? É somente na década de 90 que a corrupção passa a designar algo a ser definido, mensurado, passível de quantificação. E quando se torna passível de quantificação, pode entrar em relações de causa e efeito. E pode passar a ser, então, explicador de crise econômica.
Não podia. Assim que foi criada a possibilidade de quantificar a corrupção, surgiram os primeiros artigos de grande efeito na economia, no pensamento econômico, dizendo o que causa subdesenvolvimento, pobreza e desigualdade não é o capital, é a corrupção. É literalmente isso. O que causa, veja só, abram os grandes artigos significando com maior repercussão, de economistas que são também ligados ao Banco Mundial e ao FMI. Eu estou fazendo aqui quase uma teoria da conspiração, mas o fato é que eles estavam ligados a essas instituições. Vocês vão ver que, efetivamente, o decisivo foi a possibilidade de quantificar e, por sua vez, o argumento sempre é: se baixa a taxa de corrupção, tal, por exemplo, como medido pela Transparência Internacional, o que acontece? Quanto mais confiável é um país, quanto menos corrupto é um país, menos desigual ele será, maior será a sua taxa de crescimento, etc. Então tá. Olha só, isso aqui tem data precisa, isso é 94. Certo? Então, eu estou propondo a vocês, antes de depois mostrar concretamente, a nível conceitual, qual foi a transformação efetiva no conceito de corrupção. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Não, pode continuar. Então, veja só, qual é a minha proposta aqui que eu gostaria de discutir com vocês? A. O Brasil não é um país singularmente corrupto. Não é. B. Por que nós não colocamos em questão a anticorrupção? Além de dizer que ela é parcial. Bom, são dois processos, tá certo? Que você pode associar a dois processos, às vezes eu penso que são três, eu fico hesitando. Dois estão ligados. Um deles é a própria crise da representação na democracia, e o outro é o Estado como responsável por sofrimentos. Então, primeiro processo, a crise da representação, aqui agora no sentido específico, no sentido de disputa entre políticos, jornalistas e judiciário, pela ocupação de representante efetivo do bem comum. Há uma disputa e cada vez mais essa disputa tende a fazer o quê? A gente sabe ver ela concretamente todo dia. Desvaloriza-se os políticos de modo geral e se afirma o lugar do jornalista e do Ministério Público. Eu gosto do argumento do Pierre Rosanvallon, no livro dele sobre a contra-democracia. Parte do argumento dele é que, ao mesmo tempo, você gera uma exterioridade dos políticos e uma desconfiança em relação a eles, que eles se tornam quase que uma classe a explicar o que acontece. Então, você gera uma desconfiança e uma exterioridade dos políticos, que vai gerar como ideal, evidentemente, a transparência. Um ideal de controle. Vocês vejam que a transparência é o lado positivo do quê? Da corrupção. Então, esse é o primeiro sentido de crise da representação. Disputa pelo lugar de representante do bem comum, que vai gerar esse problema da exterioridade dos políticos e a valorização da transparência. A segunda é a crise da representação no sentido de crítica à hierarquia entre quem representa e quem é representado. Esse é um dos grandes acontecimentos intelectuais de nossa época. Tem mais sentido do que o usual, mas ficaria apenas essa... por exemplo, cada vez mais a desvalorização da representação e da hierarquia. Cada vez menos se valoriza isso. E o valor da autorrepresentação na descrição, e a igualdade da descrição de indivíduos. Em relação ao Estado, primeiro, você tem uma crítica ao Estado que vai vir do ideário neoliberal, que vocês podem, obviamente, perceber o que diz o neoliberalismo. O Estado é sempre perturba o melhor mecanismo de alocação eficiente de recursos, que é o mercado. A corrupção é apenas um desses modos de perturbar. E, portanto, o Estado vai ser responsável por pobreza, desigualdade e subdesenvolvimento. Mas não porque ele pode ter vínculos com classes sociais, e sim porque ele é corrupto. Esse passou a ser o credo econômico derivado. Não é casual que as pessoas pensem assim, tá certo? Até porque isso também tem um apelo claro ao senso comum. Eu me lembro de fazendo economia, estudar o Celso Furtado, ainda na década de 80, e o Celso Furtado dizia assim que as pessoas não estavam acostumadas a pensar que o valor se devia ao trabalho, que a riqueza se devia ao trabalho. Então você pensava que só podia haver
crescimento econômico se houvesse, na verdade, alguém ficasse pobre e o outro ficasse rico. Estava falando do mercantilismo. Ou seja, qual a ideia que é mais simples de associar? Só há pobreza porque há roubo. Esse discurso de senso comum passa cada vez mais a estar vinculado, tá certo? Segundo, crítica ao Estado, daí é que vem meu primeiro interesse sobre a corrupção, que desde a década desde 2005, era quando eu via cada vez associado, sempre quando você explicar qualquer tipo de catástrofe episódica, crime, epidemia, atentados terroristas, você sempre associava a corrupção, porque a ideia de risco implica a ideia de decisão. Eu mais ou menos expliquei o que era para vocês, deixa eu ver aqui, só para mudança de sentido, tá certo? Isso aqui é o Código Penal Brasileiro, que foi redigido em 1940. Você tem aqui vários sentidos da palavra corrupção. Primeiro é corrupção de menores. Corrupção de menores aqui significa degradação. Depois, corromper ou poluir água potável. Também é apodrecer, corromper. Terceiro, você tem as ideias de corrupção ativa e passiva. Corrupção ativa é quem faz, passiva é quem é corrompido. Qual é o argumento que eu vou propor a vocês aqui? Primeiro, quais são as duas mudanças conceituais cruciais para a corrupção hoje ter tanta relevância na política? Um é aquele que eu falei de se tornar-se um objeto passível de ser mensurado e quantificado, para entrar em relações de causa e efeito. Dois é que você cada vez mais privilegia apenas o que antes era chamado de corrupção passiva. O problema não é o Odebrecht. O problema é o Cabral. Enquanto que antes era o contrário. Definições do Banco Mundial e da Transparência Internacional. Banco Mundial. Abuso de cargo público para ganho privado. O problema, mais uma vez, é quem? É o agente do Estado, ou o funcionário público, o político. Apenas esse é o problemático. Tem nesse livro essa introdução à corrupção, o Leslie Holmes, que é o autor, ele vai dizer assim, olha, existe um conceito proposto pelos autores que é o de captura do Estado. Esse não é um bom conceito, porque pensa que tem alguém se apropriando do Estado, quando de fato o que importa é o Estado se vender. Vejam como a ideologia, como a legitimação da prática capitalista chega ao extremo. Você diz, olha, o capital não faz nada, quem faz é... Bom, e depois a nova definição da Transparência Internacional vai dizer como abuso de um poder outorgado. Ou seja, o que é frisado cada vez mais é apenas a dimensão da representação. Termos de história das ideias. Primeiro você tem o termo fitora, depois grego, rumpere. Fitora é uma espécie de movimento, tal qual Aristóteles definia, que é o de decomposição. É por isso que vai estar ligado à ideia de efêmero, de apodrecimento, de desaparição. Eu tinha uma frase da Bíblia, deixa eu ver se ela está aqui. Não está. Não está aqui a frase da Bíblia. Quem planta no corpo, colhe a corrupção. Quem planta na alma, colhe a eternidade. Quem planta no corpo, quem se dá aos prazeres do corpo, que acontecerá a essa pessoa, será mortal. Tá certo? Então, esse era o sentido de corrupção. Daí também rompere, que vai dar corromper, que significa uma espécie de rasgo na pele. Na forma de Vocês têm que imaginar que as pessoas viam mortos apodrecerem. Aí a ideia de corrupção. Aí como passar dessa forma de movimento à relação entre público e privado? É porque você pensa a própria cidade como corpo. E, obviamente, você também vai poder pensar que a corrupção era causada, por exemplo, por prática, a corrupção de uma cidade, a corrupção dos romanos, era causada pelo quê? Pela entrega à lascívia. Porque as pessoas ficavam se entregando aos prazeres do corpo e esqueciam a necessidade de ser guerreiros. Esse era o primeiro sentido. Aí depois, corrupção ativo e passivo, que é uma questão de quem corrompe ou quem é corrompido. Eu peguei jornais de 64, tá certo? A esquerda falava, o IBAD é a sigla da corrupção. Isso era um livro que foi lançado, o IBAD era uma espécie de think tank conservador da época. Quem é o problema aqui, quando você fala IBAD, a sigla da corrupção? É quem corrompe. É o capital estrangeiro, é o imperialismo corrompendo e se metendo na política brasileira.
E aqui depois é a direita falando de um escândalo que também houve na Petrobras, que foi o escândalo onde se associava lá, pegava os sindicatos dominariam a Petrobras e pegavam dinheiro para fazer movimentos. Mais uma vez, o problema não é quem é corrompido, é quem corrompe. Era aí que estava o foco do problema, da atenção social. Olha lá. Tem a frase final do Globo, que é muito boa. O comunismo e a corrupção atuam juntos por motivos que dispensam maiores explicações. A gente sempre soube disso. Certo? O PT está aí para provar. Essa aqui é uma frase muito interessante do Magalhães Pinto, lançando seu discurso em 64 para ser possível presidente. Eu fiz essa pesquisa pegando só jornais antes da Revolução, 3 meses antes de 64, de março de 64. E aí o jornal falando que o Magalhães Pinto falou. O governador inaugurou uma fase de agressividade ao se referir indiretamente aos seus adversários, caracterizando determinados tipos de comportamento político. Aí ele falou, renovou a sua confiança na honestidade no trato da coisa pública, que é patrimônio de todos e não pode servir de enriquecimento pessoal, nem como instrumento de corrupção. São coisas diferentes. E a primeira crítica ao Adhemar de Barros, a corrupção era do Juscelino Kubitschek. Porque a corrupção significava aquilo que o outro faz, do tipo comprar voto. Veja só, a corrupção para nós, que é simplesmente o Sérgio Cabral ficar comprando termozinho, não era aquilo que se entendia por corrupção. Então é isso. É o que faz o agente do Estado, é objeto mensurável, entrar em relações de causa e efeito e explicar eventos. E cada vez mais você tem uma dimensão judicial, que você enfatiza o vínculo entre presente e passado. Estou terminando, já está muito tempo. E aí eu coloco porque, então, eu acho que é um objeto interessante para os brasileiros. Mais uma vez, não é acidental, é necessário que as pessoas façam. O que está acontecendo, por exemplo, no Brasil, que simultaneamente você tem o golpe e passa a ter uma agenda neoliberal, não é casual só, faz parte de uma família de ideias. Até porque qual pode ser a solução para acabar com a corrupção? É para usar uma linguagem de economistas, é acabar com as oportunidades de corrupção. É reduzir o tamanho do Estado. É privatizar a Petrobras. Então, por que criticar a anticorrupção? Primeiro, pelo Estado de Direito. Certamente, o Estado de Direito está sendo ameaçado, a gente está vivendo isso. Segundo, porque, como eu disse a vocês, eu acho que uma agenda de esquerda vai sempre frisar o conflito pela apropriação de recursos escassos. O que nós temos hoje é o contrário disso. É a ideia absolutamente fascinante de que é a imoralidade que causa sofrimento e, por isso mesmo, se não houvesse moralidade, não haveria nenhuma dificuldade. Qual é a representação que se faz hoje? Não é mais uma sociedade dividida, é os políticos lá e o povo aqui, os políticos lá roubando. Se eles não roubassem, estaríamos no pleno da felicidade, sem problemas de recurso escasso. Enquanto que uma agenda de esquerda, para mim, a meu ver, é a necessidade de discutir políticas públicas quando os recursos são escassos. Voltamos a ser que nem cristãos, a acreditar que aquilo que a gente faz com o nosso corpo vai gerar qualquer tipo de felicidade. Só que a única coisa que você diz é a imoralidade do outro que faz as pessoas sofrerem. O terceiro ponto é, mais uma vez, o discurso da anticorrupção também é um discurso de legitimação do mercado. Se nós queremos ter uma possibilidade de questionar e agir sobre as desigualdades provocadas pelo capital, é preciso também questionar a anticorrupção. E certamente faz parte, veio daí meu interesse. Eu certamente, depois de Nietzsche e Freud, não consigo acreditar que a imoralidade causa sofrimento. E certamente é isso que nós estamos acreditando de novo, que é certamente uma coisa muito curiosa. Okay, muito obrigado, professor. Bom, e agora nós vamos passar a palavra à professora Vera Chaia, que vai concluir os trabalhos, as apresentações do trabalho dessa manhã, e em seguida a gente vai passar as perguntas do auditório. No mesmo modelo, 3 perguntas, e depois
as respostas da mesa, tá? Então, vou apresentar brevemente a professora Vera Chaia. Ela possui doutorado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Ciência Política pela Universidade Rei Juan Carlos, da Espanha, e livre docência pela PUC de São Paulo. É professora associada da PUC São Paulo, coordenadora do Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política e pesquisadora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC de São Paulo, do CNPq e da FAPESP. Pesquisa temas relacionados à comunicação política, comportamento político e política brasileira. É autora de vários artigos e de 2 livros, entre os quais Jornalismo e Política, Escândalos e Relações de Poder na Câmara Municipal de São Paulo. É uma publicação de 2004. Então, por favor, professora Vera, vai pegar esse microfone? Acho que dá para falar aqui. Dá, né? Obrigada. Eu queria agradecer à Milena e ao Fernando pelo convite, né, para participar dessa mesa, e estar com o Paulo, com o Arthur e com você, que eu conheci agora, mas é muito bom estar aqui na Federal do Rio Grande do Sul, e numa sessão exatamente da Compolítica, que foi fundada há quantos anos? 11 anos, né? Dentro de Salvador, né, professor? Bom, a temática conflitos políticos, mídia e opinião pública é difícil de precisar, pois conflitos políticos podem acontecer e não necessariamente repercutir na mídia e na opinião pública. Existe uma intermediação entre os conflitos e a divulgação de manifestações e lutas políticas, que é realizada pela imprensa e pelos meios de comunicação de um modo geral. Dependendo da conjuntura e da posição política desses meios, os conflitos aparecem e são valorizados, e outros são desprezados e não são divulgados. O mesmo ocorre com as pesquisas de opinião de modo geral. São vários os exemplos que podemos extrair dessa relação entre conflitos políticos e opinião pública. Antes de analisarmos alguns exemplos, se faz necessário destacar alguns antecedentes para a gente compreender o que está acontecendo agora. Bom, a primeira questão, a questão da polarização política entre esquerda e direita, é histórica e tem ditado a forma de fazer política ao longo dos tempos em praticamente todos os regimes democráticos. A luta pelo poder democrático traz à tona os projetos de poder e interesses individuais das pessoas que se envolvem em um jogo de pensamentos em massa, deixando-se influenciar pelo grupo de ideias que esteja do lado que representa a sua declaração de interesse político. Até pouco tempo atrás, o Brasil encontrava-se dentro de uma aparente apatia política. A população pouco se interessava em participar e contribuir nas questões políticas do Brasil. Os partidos passaram a dispensar suas ideologias e trabalhar cada vez mais próximo de um centralismo ideológico, onde pouco se identificava diferenças no discurso dos partidos de maior representatividade. A democracia estava desacreditada, visto que os processos de inclusão e participação eram percebidos como falhos. O voto não trazia recursos claros para satisfazer ao público, havia um esvaziamento de ideologias partidárias. A participação política por associativismo, normalmente responsável por mobilizar a opinião pública, também se apresentava fracamente. Centrais sindicais que nos anos 80 e 90 tiveram forte atuação política foram acariciadas com uma ampla aproximação ao governo Lula a partir de 2002. Em consequência, houve uma abreviação de seu trabalho de mobilização política da classe trabalhadora. Porém, após as manifestações de junho de 2013, a dicotomia na participação política brasileira ganhou um novo capítulo em sua história. A identificação das pessoas entre esquerda e direita refloriu. Após a população tomar as ruas em torno de todas as suas insatisfações, as diferenças ideológicas dentro das próprias manifestações rapidamente começaram a transparecer, até o movimento implodir, rachando a massa de pessoas em 2 rumos de militância com caminhos totalmente opostos. Esse pico de polarização entre esquerda e direita provou-se resistente e conseguiu manter-se e desenvolver-se até as eleições nacionais de 2014. A esquerda mobilizou-se contra o projeto neoliberal do PSDB e a direita conservadora desenvolveu sua ideologia em torno de um forte antipetismo declarado antipartidário, com discussões radicalizadas para os extremos dos valores considerados da direita.
o radicalismo conservador da direita adquiriu elementos de ódio. A campanha das eleições de 2014 foi muito tensa, elevando as provocações entre partidários. Vários conflitos foram relatados em manifestações, principalmente quando a esquerda e a direita se encontravam. A massa passou a discutir política em seu dia a dia, principalmente pela internet. Manifestações contrárias a presidente Dilma Rousseff e ao PT aconteceram nos anos de 2015 e 2016, não só no Congresso Nacional, mas também manifestações de setores da sociedade brasileira e de uma grande parte da imprensa brasileira. A Operação Lava Jato, ainda em andamento, provocou prisões de empresários e empreiteiras citados pelos ex-diretores da Petrobras e dos políticos denunciados pelas delações premiadas. Com relação à Lava Jato, é muito difícil a gente acompanhar e fazer um estudo agora para uma palestra sem pensar que a cada dia existe uma novidade. Ontem nós tivemos, como o Afonso falou, né, a presença do ex-presidente Lula, prestando depoimento para o juiz Sérgio Moro, em Curitiba, e é muito difícil a gente botar um fim nessa operação e nas consequências, né, dessa operação em relação ao que nós estamos vivenciando hoje, ou seja, uma crise de representação, uma crise dos partidos políticos, uma crise dos políticos de modo geral, tá? E uma crise do sistema partidário. Acho que, como foi falado ontem, não dá para você pensar e hoje o Fernando falou também, não dá para a gente pensar num sistema partidário tal como nós tínhamos e começamos a ter depois da última reforma do sistema partidário. Então, acho que nós estamos vivendo uma ebulição em todas as áreas, em todos os campos, e eu acho que é difícil da gente pensar, e aí eu respondo para o Fernando já, né, uma saída para esse momento. Acho que as manifestações de rua, eu retomo, de 15 de março e 12 de abril de 2015, abrangeram milhares de pessoas em várias cidades brasileiras e teve como seu foco de radiação em São Paulo. Esses manifestantes representam os setores mais conservadores da sociedade brasileira. Podemos citar os seguintes movimentos: Vem para a Rua, Movimento Brasil Livre, Revoltados Online, dentre outros. Esses movimentos foram essenciais para que as manifestações a favor do impeachment se fortalecessem. Eu lembro também que não são só as manifestações. A gente pensa, bom, mas como esses conservadores adquiriram tão força a partir desses movimentos? Eu acho que a gente precisa pensar, e aí eu tenho uma aluna que defendeu agora o doutorado, a Ana Lúcia, que trabalhou com os institutos liberais. Ou seja, os institutos liberais, Milênio, Graça e vários outros, são institutos que ajudam a propagar a ideologia e a visão liberal. Né? Eles dão dinheiro. Né? Existem formações de escolas voltadas a essa proposta. Então, quando a gente vê as pessoas que participam desses institutos liberais, você vê de todos os setores, desde empresários, intelectuais, né? Artistas, e que estão presentes, inclusive Luciano Huck, é um dos participantes de um dos institutos liberais, e a gente vê como que esse conservadorismo foi crescendo e foi adquirindo tal força que agora nós temos um governo, concordo com todas as avaliações desse governo, não vou repetir, né? Um governo que propõe uma série de medidas que já estavam sendo previstas há muito tempo atrás. Então, nós estamos vivendo esse ano, aliás, esse mês, né, faz um ano que o Temer está no governo, mas as propostas políticas já foram formatadas antes da saída de Dilma. Né? Então, acho que é importante a gente pensar nesse preparo para o golpe e esse preparo para que o grupo do Temer e o PMDB, e junto agora com o PSDB, assumisse o poder. Lembremos que, para minimizar a crise de governabilidade, pensando na Dilma, foi destacado o vice-presidente Michel Temer, do PMDB, para restabelecer a articulação política e fortalecer a coligação,
tarefa enfrentada por Temer, que se distanciou da presidente Dilma e aproveitou o momento para estabelecer contatos com vários setores da sociedade brasileira, se colocando como o único político que poderia resolver os problemas econômicos e políticos presentes naquela conjuntura. Lembro da carta que ele escreveu, denunciando que ele não tinha participação, que ele se sentia meio incomodado. Tem um termo que eu esqueci agora, que ele se sentia... Como? Vice-decorativo, que ele não foi chamado para conversar com o vice-presidente dos Estados Unidos, ou seja, todo melindroso, ele achou que, nessa carta, que ele não estava sendo bem avaliado e bem aproveitado pelo governo Dilma, né? E, ao mesmo tempo, o papel daquele vídeo, um vídeo que vazou, entre aspas, né, do próprio Temer, e preparando o golpe, preparando com todo cuidado uma articulação política para conseguir o apoio ao impeachment da presidente Dilma. Um outro aspecto que eu acho que é importante a gente pensar é o papel dos vices, né? Lembrando, mais recentemente, o vice do Collor era o Itamar. Quando o Itamar assumiu, era um vice tranquilo, que tinha uma proposta, que conversou com todo mundo, ou seja, não é um vice que passou a rasteira no Collor. Muito pelo contrário, ele ficou na dele até que ocorreu o impeachment, e aí ele apareceu e formou um governo. A mesma coisa com o Fernando Henrique. O Marco Maciel ficou as 2 gestões do Fernando Henrique, e um político tranquilo, sem problemas, sem conflito. Lula chamou Zé Alencar, ou seja, um empresário também com uma índole muito boa, né? E a Dilma chamou Michel Temer e o PMDB para estarem atuando junto com ela. Ou seja, eu acho que o primeiro grande erro foi esse. Para conseguir a presença e o apoio do PMDB, se chamou a raposa, né, de todo esse processo. Oposição, voltando a Dilma, a oposição no Congresso Nacional se fortaleceu, a presidente Dilma perdeu força política ao delegar as negociações, seja para seu vice, seja pelo então ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que ninguém fala, né? Mas tanto o PMDB quanto a oposição optaram por destituir a presidente via o processo de impeachment orquestrado por setores de oposição e pelos movimentos sociais conservadores. O processo de impeachment, acho que vale lembrar todas essas denúncias que ocorreram, e o Temer deu uma entrevista preciosa para a Rede Bandeirantes, onde ele fala como começou o processo de impeachment, né? Por que o Lula entrou com um pedido, aliás, por que o Eduardo Cunha entrou com um pedido de impeachment? Por quê? Porque os parlamentares do PMDB, desculpe, os parlamentares do PT não iriam dar apoio a ele na Comissão de Justiça da Câmara Federal. Com a entrada do Michel Temer na presidência, a mídia mudou seu comportamento, destacando mais as atuações precisas de sua equipe de governo para resolver a crise econômica. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ganhou status de superministro que resolverá todos os problemas decorrentes da crise econômica. As declarações presidenciais são antecedidas pelas ponderações do ministro. Ele aparece e depois o Temer tenta também aproveitar a discussão. Como as pesquisas de opinião estão avaliando a gestão de Michel Temer, né? A divulgação dos dados é feita dependendo do momento vivenciado por esses atores políticos. A impopularidade do governo Temer cresceu e já é comparável à impopularidade da presidente Dilma Rousseff por ocasião da abertura do impeachment, que acabou por caçá-la em 2016. E eu me baseio na Datafolha. A gestão do PMDBista tem 61% de avaliação ruim ou péssima, 28% regular e apenas 9% ótima ou boa. E aí eu cito alguns outros exemplos da Dilma e do Fernando Collor, né, para mostrar como essas pesquisas de opinião refletiam a crítica ao governo e à pessoa do presidente. Quando colocado como eventual candidato à reeleição, Temer vê a rejeição a seu nome subir de 45% para 64% de dezembro para cá. O presidente já disse, e ele fala, né, isso, que tem consciência da sua impopularidade e que aproveita isso para tentar avançar uma agenda de reformas de difícil aprovação popular.
Um outro aspecto que acho que é interessante entre os conflitos políticos, mídia e opinião pública foi a greve geral. E foi greve geral mesmo, né? No dia 28 de abril de 17, convocada pela oposição, pelos movimentos, a se posicionar contra as reformas trabalhistas e da Previdência, e foi ignorada pela imprensa. E só recebeu divulgação a partir dos conflitos e dos enfrentamentos dos manifestantes com a polícia e com a agressividade da polícia para combater esses manifestantes. E é interessante porque a gente é viciado na parte política, né, em toda essa questão, fazendo um zapping, acompanhando a divulgação, a gente viu que a Globo News sempre falava dos vândalos, né, porque os vândalos estão quebrando as agências bancárias, porque os vândalos fizeram isso, e aí a polícia atrás para combater os vândalos, ou seja, não existia nenhuma referência aos manifestantes, nenhuma referência à crítica que se fazia à reforma trabalhista e à reforma da Previdência. Eu peguei duas frases de dois intelectuais opostos. Gregório de Vivier, apesar de ser humorista, ele é escritor e ele é um grande colunista, né? Ele escreveu na sua coluna semanal da Folha, respondendo a questionamentos de que a greve atrapalhava os negócios. Afirmou ironicamente: claro que o trabalhador pode protestar, mas primeiro tem que pensar na sociedade. Tem que escolher um dia bom. Feriado serve para isso. Você pode ir à praia, ao sítio ou fazer greve. Vai do gosto de cada um. Porque ele comenta uma frase de um empresário que falou que tinha perdido sei lá quantos milhões porque no dia que fizeram a greve ele perdeu o negócio, né? E ele está criticando isso. Outro colunista que realmente é da linha dos conservadores, né, é o Luiz Felipe Pondé. Ele afirma que o trabalho é que faz um caráter. Entre aspas, ter direitos não molda o caráter. Cumprir direitos, sim. Um dos estragos do mundo contemporâneo é essa histeria por direitos em toda parte. Na minha boca, né? Bom, Pondé é difícil de aguentar, né? Enfrentamos, sem dúvida alguma, uma crise da representação, uma descrença nos partidos políticos. Me baseando num texto de uma entrevista do Zé Álvaro Moisés, onde ele trabalha também com a questão de pesquisa de opinião, com corrupção, etc., ele citou o caso de que 90% dos cidadãos não se sentem representados por nenhum partido e 92% acreditam que todos ou quase todos os políticos são ladrões. A recente pesquisa de opinião, a recente pesquisa da Datafolha, realizada agora, no final de abril, faz um levantamento sobre as possibilidades das eleições de 2018 e o posicionamento das pesquisas de opinião quanto a alguns possíveis candidatos. E aí eu cito Jair Bolsonaro, né? Cresceu e aparece no segundo lugar na corrida para a presidência em 2018, empatado tecnicamente com a ex-senadora Marina Silva, da Rede. É o que aponta a pesquisa depois, claro, dos escândalos das delações premiadas da Odebrecht, que atingiu outros presidenciáveis tucanos, no caso, o Alckmin e o Aécio. E é interessante porque também colocaram João Dória nessa lista, né, dos possíveis candidatos. Claro, ninguém conhece, então ele não ganhou grandes repercussões, né? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, mantém-se na liderança, apesar das menções no noticiário recente da Lava Jato. Não vamos ver o que vai acontecer depois desse depoimento que ele deu para o juiz Sérgio Moro, o que vai gerar em termos de recepção ao nome dele. É o segundo. Bolsonaro tem posições conservadoras, extrema-direita, subiu de 9% para 15% e de 8% para 14% nos dois cenários, primeiro turno e possível segundo turno. Lula é sempre o mais citado,
E lembro do Bolsonaro como a imagem do outsider, de baixa rejeição, ele tem 23% de rejeição só, né? E ele aparece em vários momentos e ele está presente em várias manifestações, em várias rebeliões, em vários motins. Eu cito o caso do Espírito Santo, né? Dos motins, eu não sei como que chama, enfim, da greve dos policiais, as mulheres barrando a saída desses policiais dos quartéis em Vitória. E lembro que alguns parlamentares ligados a Bolsonaro estavam na frente dessas manifestações, né? E lembro também o crescimento desse grupo conservador e o crescimento da bancada da bala. Ou seja, Bolsonaro é um dos representantes máximos atualmente, né, pela bancada da bala, e que, de certa maneira, ele está ocupando um espaço das lideranças tradicionais do centro-direita do PSDB, tá? E que confirma a ascensão do Jair Bolsonaro exatamente nessa crise. Aécio Neves, atingido também por delações, e Geraldo Alckmin também, eles estão realmente, não sabemos o que vai acontecer. Fernando Henrique Cardoso, numa entrevista nessa semana, não sei se foi nessa semana ou no final da semana, ele comentou que o PSDB tem duas lideranças que podem aparecer, o Dória e o Luciano Huck. Ou seja, o negócio está ruim, né? Bom, Marina, ela tem tendência de queda nos cenários do primeiro turno, e aparece o Lula como sempre se destacando. Só para tentar fechar aqui, outra questão, sem partido, Moro supera Lula numericamente, com empate de 42% a 40%. Ou seja, Moro parece, como algum tempo atrás o Joaquim Barbosa aparecia, e nesse sentido, acho que os meus colegas que me antecederam falaram da judicialização e da presença do judiciário nesse momento, que é fundamental, ou seja, ele é o poder. O legislativo não legisla, então eles decidem. Em todos os aspectos, não só do ponto de vista moral, né, mas do ponto de vista da economia, do ponto de vista da política, ou seja, o judiciário que tem o poder total e o Supremo com todas as posições políticas que eles têm, né? Não dá para a gente falar nem no sistema no STF, mas dá para ver vários juízes que estão lá, cada um com uma oposição, né? E a ascensão do Alexandre Moraes, que é lastimável a presença dele lá, e que mostra como que a política interfere na composição do próprio Supremo e do próprio Poder Judiciário. 7 entre cada 10 brasileiros se dizem contrários à reforma da Previdência. A maioria anti-reforma é muito parecido, né? Não são só os mais pobres, nem os mais ricos, porque o que a gente está acompanhando é que são contra a reforma, os mais ricos, os mais pobres estão gostando. Na verdade, existe uma rejeição total, né? De 2 a 5 salário mínimo, são quase 74%, jovens 76%, com ensino superior 73%. Agora, ontem o Fernando falou, né, que não nos ouvem. Se existiu esse grande movimento, se existiu essa greve geral, que foi negada, não é greve, foi um movimentinho rapidinho. Ontem não teve manifestação a favor do Lula, teve um punhado de gente que foi lá para Curitiba e resolveu se manifestar, né? Então, a mídia, nesse processo, ela tem um papel fundamental em termos da divulgação desses dados, né? E principalmente desses confrontos. E, por incrível que pareça, o último levantamento da Datafolha aponta que 15% dos brasileiros apontaram o PT como seu partido preferencial. Em 2016, o petismo oscilava entre 9 e 11%, agora está com 15%. No auge da identificação partidária, o PT teve 30% de simpatizantes de identificação dos
dos eleitores em relação ao partido. PSDB e PMDB estão estagnados, praticamente há um ano, 4% de simpatizantes, e como explicar o crescimento do PT nesse momento, né? Eu acho que, primeiro, a Operação Lava Jato, se no começo culpabilizou políticos e pessoas ligadas ao PT, agora existe uma socialização, entre aspas, de vários culpados, né? E nisso entre o PMDB e o PSDB. E, segundo, as prefeituras mais importantes em 2016 não foram ocupadas por pessoas ligadas ao PT, ou seja, o PT não é mais vitrine, né? Então, o PT está resguardado, pelo menos nesse momento, no momento de crítica, no momento de avaliação, né? E no momento do crescimento e do fortalecimento da Lava Jato. A cada dia surgem novas denúncias, novos confrontos. Eu não tenho conclusões finais, né? Mas eu fiz uma retrospectiva de como nós viemos parar aqui, ou seja, a polarização, os conflitos e a presença da mídia. Em alguns momentos ela se faz presente, em outros momentos não, tá? Dependendo da vontade política e dependendo da identificação política da nossa imprensa e dos meios de comunicação de modo geral. Eu só vou falar só mais uma coisa que me intrigou muito. Naquela época, no momento que nós tivemos as várias rebeliões nas prisões, né? Em Manaus, no Natal, em São Luís e quem mais? Um monte de lugar. Só para ver a posição da Rede Globo e da Globo News, né? Assistindo na televisão, você viu o repórter lá, todo preocupado, olha, esse bando de cá está combatendo o bando de lá. Então, o bando de lá chegou e degolou o grupo de cá. Aí eu perguntei para uma pessoa da Rede Globo, eu falei, mas por que vocês não falam que é o PCC, que é o grupo, o Comando Vermelho, ou se é o grupo lá do Nordeste? Ah, não, nós somos orientados a não divulgar o nome das organizações terroristas para terroristas. Organizações criminais, desculpe, criminais, porque isso fortaleceria essas organizações. Ou seja, são dois pesos, duas medidas. Você divulga uns, você exacerba a crítica a determinados setores, determinado partido, e em outro momento, como é essencial a divulgação e a informação para a opinião pública, não é divulgado. Por quê? Porque nós não queremos que o problema cresça. Imagina. Se você for ver o mapa do que existe hoje, não é só o poder político, mas é uma crítica também ao sistema de segurança, sistema prisional, né? Então, só mais esse elemento para corroborar, para ver que são dois pesos, duas medidas na divulgação desses confrontos ou desses conflitos sociais. Tá? Obrigada. Obrigada, professora Vera. Bom, depois da fala aí dos nossos três palestrantes, que trouxeram questões tão atuais, super atuais, reflexões instigantes, provocativas, que dá muito o que pensar, eu acho que nós temos um bom motivo para fazer um debate, não diria, porque não vai dar tempo, né? Mas eu imagino que as questões vão ser muito interessantes. Então, eu passo já a palavra para o auditório. Estamos encerrando a transmissão da segunda mesa Conflitos Políticos, Mídias e Opinião Pública, com Política 7. Retornaremos amanhã, dia 12, com mais 2 painéis, a partir das 8h30 da manhã.